Bom, então sejam todos bem-vindos à nossa aula, né? Que essa aula seria dada ontem, mas eu tive problemas no meu computador. Ontem não, desculpa, na segunda-feira. E eu tive problemas no meu computador, não estava conseguindo entrar na reunião, tá? Eu conversei com a Graziele, conversei com o Paulo. Eu tentava entrar no Zoom, era como se já tivesse uma reunião ativa e eu não conseguia entrar nem na reunião que eu contactei com vocês e nem vocês conseguiam entrar. Eu desinstalei o aplicativo, instalei de novo, mas não deu condições de manter aquele dia a reunião. E eu estava com uma outra aula também com o pessoal do terceiro período de psicologia, que deu também o mesmo problema. E eu repus a aula deles ontem, estou repondo a aula deles de vocês hoje, tá? Mas é tranquilo, essas coisas acontecem mesmo. Então, a gente vai falar hoje sobre a NR5, tá? Eu já até mandei alguns trabalhos para vocês. Eu vou mandar depois para o Paulo a lista das pessoas que não me entregaram as atividades ainda, tá? Algumas pessoas da sala não me entregaram atividades ainda. Vocês todos que estão aqui, você falou Evelyn, né, Evelyn? Você se chama Evelyn? A do Isso. iPhone? A do iPhone é Evelyn. Ó, eu tô falando sem o fone. Desculpa, eu tô falando sem o fone. Vocês escutaram alguma coisa? Escutou, pode continuar sem, tá bom? Mas aí eu não escuto vocês quando vocês quiserem falar. Ah, Você, a que tá escrito iPhone, como é que você chama? Evelyn. Evelyn, mas o seu nome não tá aqui na lista. Você viu lá você, Evelyn com E mesmo? Com H. Você tá matriculada na disciplina? Sim. Eu acho que deu um probleminha lá na secretaria. Depois você olha lá, por favor. Desde o início do ano tá dando problema. Que tira e coloca meu nome na lista. Só da minha disciplina ou de todos? Não, a Jane É, também. você me mandou o trabalho, Evelyn Max, não é isso? Isso. O seu nome tá aqui, ó. Eu fiz um rascunho aqui, Evelyn. O seu nome tá aqui, ó. Evelyn Max, aqui, ó. Tá vendo? Quando eu coloquei esse, ó, não está no WebGIS. Isso. Então depois você dá uma ligadinha para Natália lá e fala com ela, por favor, tá? Eu já liguei essa falou pra eu retornar na sexta. Aí eu vou Ah, ligar lá sexta de novo. perfeito, então. Então vamos lá, vou colocar os slides para vocês, para que a gente comece a nossa aula. E se precisar de mais alguma coisinha, a gente. Se precisar de mais alguma coisa, a gente. Se precisar de mais um tempinho, a gente coloca o tempinho do que sobrar, tá? Numa outra aula. Deixa eu só colocar a aula aberta aqui, porque como tem muita coisa aberta. Estão conseguindo visualizar? Podem falar. Sim. Sim? Vocês estão conseguindo me ver? Sim. Então, beleza. Então a gente vai falar hoje um pouquinho, né, de uma forma mais sucinta, sobre a NR5, né, que é a NR que faz a constituição da CIPA, né? A CIPA é a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Toda empresa, fazendo um resumo geral da aula antes de iniciarmos, toda empresa com acima de 20 funcionários é obrigatório fazer a constituição da CIPA, tá? Abaixo de 19 funcionários não é necessário, desde que a empresa tenha funcionários dentro do regime de consolidação das leis trabalhistas, tá? Para ter a constituição da CIPA, a obrigatoriedade acima de 20, a partir de 20 empregados registrados pelo sistema de seletização trabalhista, tá bom?
nós vamos ver que tem algumas constituições, algumas diferenças, o número de pessoas da CIPA, quantas pessoas tem que ter na CIPA. Eu mandei para o Paulo, eu acho que ele deve ter enviado para vocês, eu mandei a lei mesmo na íntegra, né? Eu mando sempre a norma na íntegra antes de mandar o slide, porque o slide ele é um guia para a gente. E essas NRs, as principais que nós estamos falando, eu estou mandando para vocês elas na íntegra, para vocês terem, né, elas em mãos, porque são muito importantes para vocês, futuros contadores. Para a gente sempre saber se a gente está atualizado ou não, você não vai entrar em nenhum outro local onde não seja o seu, no Ministério do Trabalho, no site do Ministério do Trabalho. É lá onde as normas ficam todas atualizadas, todas as novidades, todas as mudanças que ocorrem dentro das NRs, em qualquer uma das NRs, tudo é atualizado dentro do site do Ministério do Trabalho. Tá? Então, a gente vai ver um pouquinho hoje da CIPA. Algumas pessoas já devem conhecer ou até já fizeram parte, né? Trabalham em empresas que têm a CIPA. Então, a gente vai conhecer um pouquinho hoje como que é essa Constituição. Então, a CIPA, o nome vem, né, de Comissão Interna de Prevenção de Acidentes. Ela veio através da portaria, né, 3.214, de 8 de junho de 1978, lembrando que todas as NRs vieram através da Lei 6.514 de 1978 também, né? As NRs elas são provenientes de lei, elas têm uma função legal, e como eu falei na aula passada, elas não são únicas e nem são soberanas em tudo. Para cada segmento que você tem no seu trabalho ou para onde você trabalha, para cada segmento que você presta serviço como contador, montando uma empresa ou sendo contador de uma empresa, você tem as NRs específicas daquele serviço especializado. Lógico que várias NRs entram em todos os segmentos, como a CIPA, por exemplo, a partir do momento que você está dentro de uma empresa, dentro de uma indústria, dentro de um local de trabalho que tenha a partir de 20 funcionários seletizados, tá? Então, a NR5, ela veio, né, através dessa portaria, e tiveram várias atualizações, como a gente pode ver, sempre que necessário, a gente até falou na aula passada. Agora deu uma esquentadinha boa. Sempre que necessário, que percebe-se uma necessidade da comissão tripartite, que seria do governo, dos empregados e dos empregadores, da necessidade de alteração ou de retirar algum item ou de colocar algum item importante. Isso é feito através também de portarias e isso tudo é registrado, é legalizado para que entre em normativas, tá? Então aqui depois eu vou passar para vocês também ela na íntegra, só rapidinho, porque tem um quadro muito grande que não tem condições de eu colocá-lo em slide, que é o quadro onde mostra para cada segmento o número de efetivos e suplentes nos ramos dos segmentos das atividades laborais. Tá? Então, qual que é o objetivo da CIPA? Deixa eu minimizar aqui. O objetivo da CIPA a Comissão Interna de Prevenção de Acidentes tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível. Deixa eu colocar o meu. Todos estão desligados? Estão, né? Queria colocar minha janelinha. Isso. Queria deixar a minha fotinha. Tá dando para me ver? Sim? Podem falar. Ah, sim, tá dando para ver. Beleza. Então, pessoal, é... a CIPA ela vem desse formato, né?
com essa nomenclatura, com essa identificação, que tem como objetivo a prevenção de acidentes e doenças decorrentes do trabalho, de modo a tornar compatível permanentemente o trabalho com a preservação da vida e a promoção do trabalhador. Então, a pessoa que se propõe a participar da CIPA, né, a pessoa que é representante do trabalhador, que se candidata, né, a ser um cipeiro, ele tem que ter um objetivo muito claro na vida dele, como trabalhador, de tornar aquele ambiente um ambiente muito seguro e totalmente preventivo, de uma forma assim, o máximo possível preventiva, para que não ocorra doenças e acidentes decorrentes do trabalho, né? Então, a gente sabe que ser membro da CIPA tem algumas vantagens, né? Como você ter uma segurança no trabalho, né? Você ter uma estabilidade durante o tempo que você está na CIPA e um ano após você ter saído da CIPA. Mas eu acredito que isso não seja tão válido a ponto de você colocar o seu nome, né, em jogo para uma coisa tão importante que é você tornar-se um membro da empresa visado, né, de uma forma que você torna-se uma peça fundamental para a empresa, né? De forma que tudo gira em torno de você para que os seus funcionários, os seus colaboradores, para que você mesma tenha total preservação da sua saúde ocupacional e também de evitar e anular quase que totalmente, né, que esse é o objetivo, a estaca zero de acidentes de trabalho. Tá? Então, nós vamos ver aqui algumas coisas que a CIPA faz. Então, nós vamos ver hoje qual que é o objetivo da CIPA, a constituição da CIPA, né? Como que é a organização da CIPA, as atribuições da Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, as funções, o treinamento e o processo eleitoral, tá bom? Então, a constituição da CIPA. Devem constituir da CIPA, Comissão Interna de Prevenção de Acidentes, por estabelecimento empresas privadas, públicas, sociedades de economia mistas, órgãos de administração direta e indireta, instituições, beneficentes, associações recreativas, cooperativas e outras instituições que admitam trabalhadores como empregados regidos pelo sistema de CLT. Tá? Então, para começar, tem que ter o registro como constituição das leis trabalhistas, tem que ser seletista. Tá? Eu trabalho numa empresa que tem mais de 20 funcionários, mas nós somos prestadores de serviço. Ninguém é fichado, ninguém tem carteira assinada. Bom, pelas leis, pelas regras, você não é obrigado a constituir uma CIPA. Você pode sim, como sócios, como prestadores de serviço, fazerem uma reunião, fazer alguma coisa para vocês adotarem medidas preventivas. Mas a constituição da CIPA em si, ela é vinculada, tá, a qualquer tipo de indústria privada, pública, economia mista, órgãos de administração direta, associações recreativas que tenham empregados regidos pela CLT. Por quê? Porque é lei. A NR5 veio de lei trabalhista, né? Veio da Lei 6.514. Todas as NRs foram formadas e iniciadas a partir de lei de Constituição Federal. Tá? Tem que haver uma interação da CIPA nas empresas com mais de um estabelecimento no mesmo município. Ou seja, você tem, em Nova Serrana, tem duas empresas, tá? Tem duas, uma filial, como é que fala? Esqueci o nome. Como que fala, gente? Quando tem a filial e a matriz e a filial, né? Com o mesmo nome, porém com CNPJs diferentes, porque uma tem que ter um registro e a outra, né? Mas a interação das CIPAs da mesma empresa tem que ser igual. Tá? Se a empresa é a mesma, presta o mesmo serviço, porém são CNPJs diferentes, uma é matriz, a outra é filial, mas é a mesma empresa, presta o mesmo serviço, leva o mesmo nome, tem que haver uma interação das CIPAs para que as duas lojas, as duas empresas, as duas fábricas tenham a mesma interação dos cipeiros. Tá?
E a gente vai ver que ocorre esse dimensionamento, como que a gente vai dimensionar, né, o quadro de número de componentes efetivos e suplentes da CIPA através do quadro número 1, tá? Da NR5. É um quadro muito grande, eu vou passá-lo depois para vocês, se não der tempo hoje, eu passo na semana que vem, né, para vocês entenderem como que é a graduação e o tanto de pessoas que têm que participar de acordo com cada segmento. Não é mais de acordo com o nível de gravidade, é de acordo com o segmento que você está trabalhando, tá? Bom, tem que ter paridade na composição, de acordo com esse quadro que eu vou mostrar para vocês, tá? Tem que ter essa paridade, ou seja, tem que parear, tem que ter exatamente essa conformação. Não é mais a organização da CIPA não é mais em função do nível de risco do local que exerce, que antigamente era em relação ao nível de risco, né, mas foi mudado em relação ao número de pessoas e ao tipo de trabalho que você está exercendo, no tipo de empresa que você trabalha, né, o tipo de prestação de serviço que a empresa fornece, que você é funcionário, ou você é o contador, ou você é o contador da empresa, ou você é o contador dentro da empresa, né? Então, não é mais em relação ao grau de risco, e sim em relação a esse quadro que eu vou mostrar para vocês. O representante dos empregados, ele entra através do voto, tá? Tem eleição. O designado para o estabelecimento que não se enquadrar no quadro 1, então haverá uma designação, tá? Para quando não se enquadrar no quadro 1, que não houver eleição, vai ser designado uma pessoa. Nós vamos ver isso tudo na hora que a gente visualizarmos o quadro. Duração do mandato de 1 ano, permitido uma reeleição para os representantes dos empregados, com estabilidade após o encerramento deste 1 ano de mandato por mais 1 ano. Tá? Então, você tem 1 ano para participar da CIPA, você pode se reeleger por mais 1 ano, sendo funcionário, né, sendo eleito dos empregados, e mesmo se você sair da CIPA naquele ano, você ainda tem mais 1 ano de estabilidade. Isso por quê? Para manter a sua autonomia naquilo que você está querendo prestar na empresa, para manter o seu perfil como um cipeiro, para manter a sua personalidade ativa naquilo que você criou durante 1 ano do seu mandato. Você ainda pode se reeleger. Por quê? Porque as pessoas, mesmo que muitas tenham estabilidade, muitos que saibam que têm estabilidade, não querem participar da CIPA, porque dá trabalho, né? É uma coisa que você realmente tem que querer, tem que gostar, porque é uma comissão muito importante dentro de uma indústria, dentro de uma empresa, dentro de um local de trabalho acima de 20 pessoas, com um regime seletista de consolidação das leis trabalhistas. Então, por mais que tenham vantagens, eu acho que o mais importante é você ser candidato daquilo que você tem condições e tem vontade de exercer. Eu quero exercer essa função de ser da CIPA, eu quero ser o secretário, eu quero ser o suplente, eu quero ser o que for, porque eu gosto, eu quero que a empresa cresça, eu quero que os meus amigos sejam beneficiados com a minha. Eu quero que meus amigos, meus colegas de trabalho sejam beneficiados com as minhas ações que eu tenho na minha cabeça. Estou cheio de ideias para fazer, o CIPAT. Então, é isso. Né? Você tem que gostar também, além de ter esses benefícios indiretos. Né? É vedada a dispensa arbitrária ou sem justa causa aos membros eleitos desde o registro da candidatura até 1 ano após o final do mandato. Quando que uma pessoa pode sair? Né? A pessoa pode sair quando ela faltar muito às reuniões, a mais de 4 reuniões ordinárias, sem justa causa, né? Quando o suplente tiver que colocá-lo, quando o suplente tiver que substituir o profissional por mais de 4 vezes, quando o profissional não estiver exercendo a função normal dele, ou quando por justa causa, né? Por mais estabilidade trabalhista que ele tenha, se a empresa arcar com o prejuízo e quiser mandar aquele funcionário ser demitido, ela também tem essa função. É lógico que ela vai arcar com as leis, né, de mandá-lo embora.
né? Porque ele tem estabilidade durante 2 anos. Um ano que ele exerce e um ano após exercer. É muito difícil isso acontecer, eu quase não vejo isso, mas pode acontecer. Sempre existe aqueles rabos de foguete, aquelas pessoas, né, que entram para fazer alguma desordem ou alguma coisa negativa para a empresa. Mas geralmente as pessoas da CIPA são as pessoas muito comprometidas e as pessoas que realmente querem mostrar trabalho e querem fazer a empresa crescer. Então, aqui fala, né, garantir aos membros da CIPA de condições para, para o desempenho do cargo e vedação da transferência do membro. Tá? Você não pode transferir a sua função. Se você tem aquela função, você não pode, agora eu vou ser secretária, agora eu sou suplente. Não, você entra na CIPA, você tem aquela função. Tá? Garantia de representação necessária para discussão e encaminhamento dos assuntos de CIPA aos representantes do empregador. Né? Então, você tem que ter essa garantia para que você leve até o representante dos empregadores esses assuntos da CIPA. Os assuntos são discutidos igualmente, até porque o empregador ele entra como o presidente, né? Ele indica o presidente é indicado pelo empregador, né? E o representante dos empregados é através da eleição. Tá? E os dois juntos se unem para escolherem um secretário. Tá? Então, tem que ter uma representação necessária para levar esses assuntos da CIPA para o empregador. Então, aqui eu falo, olha, o presidente ele é escolhido pelo empregador, escolhido. Tá? Então, o dono da empresa, o sócio majoritário, o diretor, seja quem for, vai escolher o presidente da CIPA. O vice-presidente, ele é escolhido pelos representantes eleitos dentro dos seus titulares. O secretário e seu substituto é indicado de acordo com os membros da CIPA. Tá? Então, o presidente é indicado... Tá faltando 10 minutinhos só, gente, mas eu vou abrir de novo, tá? Porque eu demorei para entrar, esperando o pessoal. Então, o presidente ele é escolhido pelo empregador. O vice-presidente ele é escolhido pelos representantes eleitos dentro dos seus titulares e o secretário e seu substituto é comum acordo entre o empregador e os empregados. E dentro desses representantes eleitos pelos empregados, tem várias funções. Tem secretários, tem os responsáveis por diversos segmentos. Vamos supor que é uma empresa que tenha tantos mil funcionários, né? Então tem vários cipeiros, tem o presidente, tem o vice-presidente, aí tem os secretários, os substitutos, né? Então todos têm as suas funções. A posse dos membros e dos designados é sempre no primeiro dia útil após o término do mandato anterior, tá? O protocolo em 10 dias das atas de eleição, posse calendário anual das reuniões ordinárias. Então, a equipe que entra já tem que ter, né, já fazer fazer esse protocolamento, né, das atas de eleição. Né, você já tem que ter um protocolo, você já tem que ter uma sequência, né, de eventos, de reuniões ordinárias dentro da sua gestão, porque uma das coisas mais importantes que tem na CIPA são as reuniões ordinárias. As reuniões ordinárias são aquelas marcadas antecipadamente, com data e horário marcado dentro do horário de trabalho. Tá? O trabalhador se ausenta para participar da reunião dentro do horário de trabalho dele, por ele ser membro da CIPA. Tá? Isso tudo é muito importante, tudo tem que ser protocolado, tudo tem que ser assinado em ata, tudo tem que ser registrado, a ata tem que estar sempre presente dentro da empresa, a ata tem que estar sempre com o secretário, em local de fácil acesso, para quando chegar uma fiscalização, uma visita do Ministério do Trabalho, uma visita de seja qual for o órgão que esteja fazendo a vistoria, essa ata tem que estar sempre em mãos, sempre exposta para que seja vista e constatada que tudo está sendo realizado corretamente. É vedada a redução do número de membros da CIPA após o protocolo, bem como a sua desativação antes do término do mandato, exceto caso do encerramento das atividades do estabelecimento.
tá? Por quê? Porque, de acordo com o quadro que nós veremos, existe um número exato de pessoas para o número de funcionários. Não é mais em função de acordo com a gravidade, né? Que eu falei que antigamente era em função do grau de risco da empresa. Hoje não. Hoje nós temos toda uma organização que é através do quadro que vem na NR5, um quadro tem que ser seguido com o número de cipeiros de acordo com o número de funcionários da empresa. Tá? É vedada a redução ou desativação da CIPA e renúncia do cargo de membro da CIPA, tá? A não ser em casos extremamente fora do normal, né? Que a pessoa saia, né, por um motivo de justa causa, se ele for da CIPA, ele vai automaticamente sair. Mas renunciar, não, eu não quero mais fazer parte da CIPA. Uma vez que você foi indicado, você aceitou, você assinou a ata, teve posse, teve tudo, é a sua função zelar por aquela situação. Não é brincadeira, não é hoje eu quero, amanhã eu não quero. É uma coisa séria, é uma coisa que é registrada, inclusive, dentro do Ministério do Trabalho, porque isso vai para o Ministério do Trabalho de acordo com as papeladas que tem que ser enviada, né, das normas regulamentadoras da empresa que você trabalha, que você presta o seu serviço contábil, ou da empresa que você presta o seu serviço, seja de que forma for. Então, nós temos a duração do mandato dos membros eleitos, né, o presidente, o vice-presidente, secretários, né, aí tem a posse, aí tem que ser discutido, né, a redução ou desativação da CIPA, que pode ocorrer caso diminua o número de funcionários da empresa. Só assim, não por necessidade ou por querer. Vamos supor, a empresa tinha 1.000 funcionários, reduziu para 300, teve uma redução de 70% da empresa. É lógico que a CIPA vai também ser alterada nessa situação. Por quê? Nós vamos ver que, de acordo com o quadro de normatização, você tem um número de pessoas para participar da CIPA de acordo com o número de pessoas dentro da empresa, de acordo com o número de funcionários. Tá? E a renúncia do cargo de membro da CIPA, só se você estiver dentro dessa situação de justa causa. Fora isso, não ocorre renúncia. Então, o organograma da CIPA, nós temos inicialmente, né, a presidência, a vice-presidência, né, a presidência que é designado pelo empregador, a vice-presidência que é através dos votos dos empregados. Aí nós temos embaixo representantes da empresa, representantes dos empregados, nós temos os designados e nós temos também os secretários. Por que eu falei designado? Porque quando não se enquadra em nenhuma situação, né, vamos supor que precisa de ter somente a empresa tem 20 funcionários, você precisa de ter um membro da CIPA, né? Ou 2 membros da CIPA. Se você não tem essa votação ou não consegue realizar, você tem que ter um designado, que seria esse aqui, que seria o organograma, tá? Para que tome posse, para que seja o representante naquele momento da CIPA daquela empresa. Tá? Então, tem a presidência, hierarquia, a vice-presidência, depois nós temos a sequência, os representantes da empresa, representantes dos empregados, os designados e o secretário. Bom, como que funciona, né, a CIPA? Primeiramente, através de reuniões ordinárias em expediente normal e local apropriado para as reuniões funcionem, tá? As atas são assinadas pelos presentes, encaminhamento de cópia para todos os membros com recibo de protocolo de recebimento, tá? Então, esse negócio da ata é muito importante, porque a CIPA não pode ser falado de boca, tá? Não pode ser boca a boca. Tudo que é resolvido em reuniões ordinárias pelos componentes da CIPA tem que ser muito bem registrado em ata e tem que ser muito bem colocado em funcionamento e estrategicamente distribuído entre toda a empresa para que toda a empresa seja contaminada, entre aspas, contaminada pelo bem, né? Contaminada por aquele processo que a CIPA está tentando instituir na empresa. Né, por todo aquele processo, por todo aquele empenho
pelo, 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 pelo que a CIPA está organizando para fazer funcionar, né, essa comissão para a prevenção de acidente de trabalho e qualidade de trabalho dos empregadores, tá? As atas ficarão, acabei de falar aquela hora, as atas ficarão no estabelecimento, né, à disposição dos agentes da inspeção de trabalho, do Ministério do Trabalho. Quando houver reuniões extraordinárias, ocorrem também reuniões extraordinárias, quando houver denúncia de situação de risco grave ou iminente, ou ocorrer acidente de trabalho grave ou fatal, ou solicitação expressa de uma das representações. Tá? Tá acabando a aula, gente. Eu vou interromper e vou voltar para terminar só esse pedacinho aqui, tá? Não vou falar mais do que muita coisa, não, mas eu quero terminar só esse iniciozinho. Vocês voltam comigo, tá? É rapidinho. Vai estar faltando aqui 40 segundos, não vai dar mais tempo, tá bom?